bem-vindos. Começa agora a live Mudança de classificação de NCM para equipamentos fotovoltaicos e seus impactos tributários. Sejam muito bem-vindos. Quem está comigo nesta jornada é Guilherme Crispim, ele que é presidente da ABGD. Guilherme, muito boa tarde. Um tema muito importante, atual e que merece realmente uma live para a gente conversar sobre ele. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Mais uma de estar aqui conosco na ABGD News. A estreia, de certa forma, né, a inauguração da primeira live no nosso estúdio, nessa nova casa de informação, né, de levar o conteúdo da ABGD para o mercado, para o nosso associado, para o mercado de forma geral. Então, obrigado pela sua oportunidade. E um tema extremamente relevante, né? Um tema que, nas últimas semanas, eu diria, vem chamando muita atenção, muito questionamento do mercado, do nosso associado, um debate interno que já vem acontecendo também nessas semanas dentro da ABGD em função disso. E a gente achou por bem convidar, né, aos nossos associados, e não só associados, mas também a todo público interessado em geral, para entender um pouco mais dessa discussão que está acontecendo. Então, a gente vai ter hoje, na tarde, conosco, né, o Dr. Renato Tribuzzi, que é o nosso diretor jurídico financeiro, participando conosco nesse primeiro bloco, explicando bastante da questão jurídica, tributária, os aspectos dessa mudança do NCM. E, na sequência, acho que no segundo bloco, você que é o capitão nosso aqui na live, nós vamos estar com o Adalberto Maluf, que é o nosso vice-presidente da ABGD, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, e também a pessoa de marketing da BID, que é um importante player no mercado fotovoltaico brasileiro, no mercado de energia renovável, melhor dizendo. Então, de novo, obrigado a todos pela presença, que estão conosco aí. Depois vai ter um espaço, né? Nós estamos com um time aqui, uma equipe por trás das câmeras operando aí, que vai nos ajudar com perguntas e tudo mais. Passa a bola. É isso aí. Então, fica aí, acompanha essa live e eu já vou fazer a primeira pergunta para ele, doutor Renato Tribuzzi, ele que é diretor jurídico e tributário da ABGD. Doutor Renato, seja muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo, ainda mais neste que é o programa de estreia. Eu queria começar com uma pergunta bem didática, que o senhor explicasse para nós essa estrutura NCM, o que significa isso, como é que se funciona e como é que chega até o nosso setor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de explicar esse tema, principalmente aos nossos associados que têm tido um calor muito grande nos últimos dias. Bom, o NCM a sigla, né, a descrição é nomenclatura comum do Mercosul, e a nomenclatura comum do Mercosul, ela se baseia no sistema harmonizado, cujo qual tratam-se de 6 números, os NCM são 8, tá? Mas o sistema harmonizado são 6 números, e esse sistema harmonizado é uma codificação utilizada por todas as aduanas internacionais, né? Então, o SH, Sistema Harmonizado, ele é feito pela Organização Mundial das Aduanas, que existe desde 1985, se eu não me engano, na última pesquisa que fiz. E esses códigos, eles são revistos de tempos em tempos, porque se você imaginar os tipos de mercadorias que tínhamos em 85, 90, o que dirá, então, nos anos 2022. Então, essa revisão é feita a cada 5 anos, e a última revisão começou em 2020 e terminou em 2021, sendo, então, publicada uma nova lista desses códigos SHs. Pois bem, após a publicação dos códigos SHs, também tivemos a incorporação desses códigos pelo Mercosul e, em especial aqui no Brasil, que esses códigos estão dispostos na tabela TIP, que é a tabela do Imposto de Produtos Industrializados. E lá, nesse decreto, né, que tem todos esses códigos de NCM, tivemos uma mudança, uma padronização
mais específica para equipamentos do setor solar, tá? Setor solar, especificamente em módulos, células fotovoltaicas também, e para geradores fotovoltaicos. Então, é sobre esse tema que a gente pretende conversar aqui um pouquinho. Doutor Renan, quer dizer, então, que essa mudança na classificação, ela tenta acompanhar para esses países signatários a evolução do setor, por exemplo, as mudanças, o avanço da tecnologia, quando a gente olha para os produtos industrializados. Com certeza, faço logo um paralelo. Em relação a geradores que hoje entendemos como geradores fotovoltaicos, o código NCM previamente existente, ele fala apenas em geradores de corrente contínua. Então, ele não falava especificamente que se tratava de um gerador fotovoltaico. Agora, nós temos uma especificidade, trazendo, então, essa palavra que é muito comum nos dias de hoje conhecemos. Então, geradores fotovoltaicos é assim que a gente conhece, o gerador solar, é assim que a gente conhece comercialmente esse tipo de equipamento. Aí está o tema, né? O tema está colocado. Por quê? Nas conversas que eu tive com o Enar me explicou muito bem, ó, o ponto, né? O ponto de mudança, a possível mudança nós temos hoje, 21 de março de 2021, uma legislação que permite, que nos isenta o mercado, né, o mercado distribuidor, o mercado de gerador fotovoltaico, e que possui ali uma numeração, como o Einar disse, certo? Com essa revisão desta nova NCM, o que acontece é aquela numeração até então existente, ou atual, porque a partir de 1º de abril é que muda, né, que começo a considerar essa nova numeração, é onde está gerando esta dúvida no mercado de que ação tomar, né, para que caminho vamos. Então, muito desse debate nosso aqui é tentar esclarecer, tirar essa dúvida do nosso associado, do público em geral, sobre qual é a solução, né? Então, essa é por aqui que vamos passar para que as pessoas possam tirar a sua conclusão. Então, assim, adiantando um pouco até, né, o nosso entendimento é que o que precisa ser talvez feito, né, e na coisa que a gente conversou muito internamente, é apaziguar essa questão junto aos órgãos de direito com relação a essa questão do NCM e das isenções tributárias, certo? E aí, nesse caso, compete, se não estou equivocado, ao CONFAS que o faça, né? Que comece a entender que aquele determinado número NCM que nós temos e daqui a pouco tínhamos, ele é o mesmo referencial, ele é o mesmo conceito para esse novo número NCM que foi proposto nessa alteração. Então, é nesse trabalho que nós estamos, né, de caminhar esse processo para que a gente tenha segurança de que este novo número tenha o mesmo entendimento que teria o anterior. Acho que vale a pena fazer uma correlação, antes, só para que fique bem claro, né? Então, primeiramente, explicamos como que funciona a codificação NCM e que trouxemos, está tipificada na tabela TIP, mas essa é uma norma que tem reflexo a nível de União Federal, né? A nível federal. Tá, mas por que, então, vamos discutir questões envolvendo CONFAS, que é um órgão que regula, na verdade, outro tipo de tributo, que é o ICMS. Estamos falando de estados, né? Estamos falando de estados. Então, qual que é a questão? É que existe no mercado, existe na nossa legislação, na verdade, uma legislação usada no mercado há muitos anos, que é o convênio ICMS 101/97. E o que esse convênio traz? Ele traz isenção de ICMS para diversos equipamentos do setor solar e do setor eólico.
E em relação aos equipamentos que possuem isenção para o setor solar, havia quais NCMs ali listados? Aqueles NCMs antigos. E agora, com essa nova classificação de NCM, como que fica, então, a validade do convênio 101/97, sendo que esses NCMs foram alterados? E aí que é a grande questão do mercado, né? Porque esses NCMs antigos, a descrição dele falava em gerador fotovoltaico, em contrário do que existia na descrição NCM na tabela TIP, mas ótimo que estava assim, porque falava do equipamento que de fato era comercializado, falava assim em gerador fotovoltaico, ótimo. Agora temos uma nova classificação de NCM para geradores fotovoltaicos. Ótimo, então, casou bola a bola aqui. Exceto por um porém. Tivemos também uma nova classificação de potências para esses equipamentos. E aí paira uma certa dúvida. O que fazer, né? Ainda existe, repetindo, né, sendo um pouco redundante, existe a isenção anterior ou não com essa nova classificação de códigos NCMs e de potências? Quando o senhor se refere à isenção, só para ficar bem registrado para o nosso internauta, para o nosso telespectador, o senhor se refere à isenção de ICMS. De ICMS. O tema é ICMS no que se refere a geradores fotovoltaicos, porque quando a gente vai analisar esses NCMs novos na tabela TIP, que o imposto é o IPI a nível federal, todos eles o IPI consta zero. Exceto com relação a um outro tipo de produto, que são as células fotovoltaicas montadas em painéis. Tá? Me perdoe se estou falando alguma palavrinha aí fora, mas estamos falando basicamente, o mercado conhece, módulos fotovoltaicos, né? Os módulos solares. Também houve uma nova classificação para esses, uma alteração de código NCM para isso, mas temos que analisar um pouquinho mais abaixo, tem lá uma exceção às células solares. Então, dá a entender que, em relação ao IPI, o IPI seria zero para módulos que são construídos com células solares. Me dá a impressão que quem está acompanhando a live pergunta de onde vêm essas certezas, né? Em que momento, né, presidente, nós teremos aí a clareza de tudo isso? A gente tem, pelo menos, um prazo? Seria 1º de abril, uma data para que isso a gente possa virar a chave? 1º de abril é exatamente a data que vira a chave deste novo número, dessa nova nomenclatura para ou melhor dizendo, esses novos números para esse NCM, correto? Então, a partir de 1º de abril, já não posso mais considerar, em tese não deveria mais considerar um número atual, que vai ser anterior, e sim o número novo. Com relação ao processo, a validação ou revalidação deste novo número, inserindo ele dentro desta isenção, nós não temos um prazo determinado, nós não temos um prazo fixo, né? Isso pode levar 30 dias, 60 dias. Por quê? Porque já não depende, né, necessariamente de nós. Claro, depende de um trabalho, um processo que já vem sendo feito, junto ao Confase, junto a outros entes públicos, para que revalidem, né, para que deem a mesma validade destes novos números ao que tínhamos anteriormente. O que eu vejo, Mauro, o que nós vemos dentro da BGD, não é um caso de solicitar ao ente público que nos dê isenção desses produtos. Elas já existem, né? Atualmente, inclusive, no dia de hoje, se eu fizer um processo de comercialização, se eu vender um gerador, isso continua valendo porque eu tenho uma isenção valendo. Então, não é um tema de ir à entidade pública, ao ente público, solicitar a isenção por qualquer motivo, né? Todos nós sabemos dos benefícios
da geração distribuída, da geração própria de energia, e o quanto uma questão dessa é importante. Inclusive, por isso, nós estamos aqui discutindo ela. Então, assim, nós entendemos que é um processo, né? É um trabalho que já está sendo feito, e, claro, precisa o quanto antes chegar num ponto de decisão, no caso do CONFAS, para que a gente possa ter segurança de que este novo processo está validado como o anterior estaria. Quando eu falo anterior, o vigente, né? Que o futuro tenha preto no branco, né? A mesma validade do que temos agora. Doutor Renan. Eu acho que é importante também a gente esclarecer uma outra questão que tem sido muito abordado aí entre quem atua no setor, que essa mudança de NCM, a gente olha muito para o nosso próprio umbigo, que a gente trabalha nesse mercado, né? Especificamente geração distribuída, mas aqui a gente está falando de solar, porque não nos parece que alterações de NCM só aconteceram para o nosso mercado. Isso é algo que já aconteceu em outras situações anteriores. E por isso, temos também uma outra norma, desde 1996, que é o Convênio 117 de 96, que traz o seguinte: toda vez que haver uma alteração de NCM, e essa alteração simplesmente esteja mudando algo formal, mas o equipamento que havia sido dado uma isenção a nível de uma norma, a nível de convênios, né, acordos celebrados à época, essa nova classificação NCM não deve impactar isenções que foram concedidas à época, porque, óbvio, quando o legislador prevê uma determinada isenção, ele não tem como prever o futuro se vai haver uma alteração de NCM. Então, essa norma ela foi muito inteligente para evitar esse tipo de problema, né? A questão aqui é que, se nós tivéssemos uma nomenclatura, uma descrição de equipamento idêntica, não haveria nem motivo da gente estar discutindo aqui. A questão é que existe uma singela alteração. Ela é singela, não vamos fazer aqui uma tempestade em copo d'água, né? Talvez outros setores já atacaram esse tipo de situação de uma forma silente, através de seus assessores legais, e num eventual questionamento de autoridades fazendárias, fizeram ali seu trabalho de contestar. Só que o nosso setor ele está preocupado com essa questão e, no nosso entendimento, a única forma de pacificar isso é através do meio legislativo. Então, a nossa posição, enquanto a BGD, é uma posição de que uma norma que venha pacificar, seja perene, nada é para sempre, mas perene enquanto estivermos discutindo desse mesmo equipamento, um gerador fotovoltaico, um painel solar, que essa legislação ou algum tipo de pronunciamento formal pela autoridade competente, e estamos falando aqui de CONFAS, ela venha para trazer essa calma necessária para o mercado. Quer dizer que é precoce, então, né, doutor? Se imaginar uma batalha jurídica já nos próximos dias, nada disso, né? Acho que o caminho é o da pacificação, do entendimento e da construção. Sim, porque ela é técnica, né? Veja, sou advogado, você é repórter, uma pessoa experiente, temos aqui o Guilherme, que também é outro técnico do mercado, e não é simples você dizer o que é certo sobre isso. Então, ao você levar para um juiz, por mais sábio que o seja, e estamos falando de juízes de todos os estados do Brasil, as decisões que podem vir daí são uma incógnita. Guilherme. Eu percebi que você queria complementar. Que a gente conversou internamente, tem conversado internamente bastante sobre isso. A gente sabe da preocupação do nosso associado, do mercado, e a gente tem procurado ser muito responsável na decisão e na sugestão, né? No apontamento, né? Então, é claro que foi colocado na mesa a possibilidade de uma judicialização,
Está correta a palavra? Perfeito. Muito obrigado. Mas a gente entende que esse momento, este ainda não é o momento, certo? Nós preferimos caminhar no caminho do diálogo, de expor a importância de fazer esse processo o quanto antes, da maneira que precisa ser feito, com os entes que precisam ser participados, debatidos, né? Eu acho que é uma questão de debate. E aí sim, aí se você, por acaso seja, começa a encontrar dificuldades e tudo isso começa a alongar, prejudicar ou um entendimento contrário, aí claro, sim, a gente vai usar todas as prerrogativas que a gente entende necessárias. Mas isso não nesse momento, né? A gente precisa... A gente estava até falando sobre isso, né, Iná? Pode até acontecer no dia 1º, até o dia 1º de abril, eu sei que 1º de abril nós estamos a 10 dias dele, mas pode acontecer, inclusive, de uma nota, né, da própria secretaria, enfim, do pessoal, dizer, olha, espera aí, nós já vimos, já estamos a par da temática e já estamos fazendo as considerações necessárias. Então, o entendimento nosso o caminho do diálogo, o caminho olha, esse ponto precisa ser revisto. A gente entende que funciona melhor. Doutora Ana, quando a gente fala de ICMS, existe algum estado que tenha protegido, acho que posso usar essa palavra, esse setor, independente de mudança na norma? Olha, em objetivo não, porque nenhum estado anteviu essa alteração de GNCM. Tá? Até porque ela foi muito recente, foi 30 de dezembro a publicação desse ato com os novos códigos GNCMs. E por que a gente está falando de 1º de abril? Porque precisa ser observado o prazo nonagesimal para a entrada em vigor e por isso 1º de abril. Em relação ao convênio 117 de 96, que fala dessa questão de que alterações de NCMs, desde que o objetivo do equipamento não seja diferente da isenção que havia sido previamente concedida, ele foi ratificado por todos os estados, exceto Minas Gerais e Santa Catarina. Porém, Minas Gerais tem solução de consulta no mesmo entendimento dessa norma e Santa Catarina recepcionou isso dentro da sua legislação interna. Então, hoje, o cenário que nós temos a nível de legislação e jurisprudência é que todos os estados entendem que alterações de NCM não devem impactar isenções celebradas anteriormente. Tá? Esse é o cenário que temos. Muito bem, só fazer aqui um esclarecimento, até um chamamento a você que nos acompanha nesta tarde. O conteúdo desta live estará disponível, né, no nosso canal no YouTube. Então, se você quer contar para alguém, dividir, compartilhar, que é a palavra da moda, por favor, saiba disso, que nós estaremos com esse conteúdo todo lá disponível. No segundo bloco, nós teremos aqui o vice-presidente da ABGD, Adalberto Maluf. Guilherme, acho que é um momento importante de esclarecer, de debater, mas acho que é um momento também de positivismo, né? Momento da gente pensar positivo, até porque este ano, como você tem dito em todos os lugares que você tem dado suas palestras, negociado, conversado, é o ano da corrida ao sol. Não, sem dúvida, a gente, a vantagem de tudo que a gente passou nesses últimos anos, nos últimos 3 anos, com relação à questão da aprovação do marco legal, que aconteceu agora, 6 de janeiro, né, que foi um trabalho de muitas mãos, né, do setor, é mais um tema. É mais um tema, esse é o papel, eu acho que é fundamental, e aí eu faço um chamamento a todos, né, os que estão conosco, que continuem, e os que não estão, por favor, que venham a somar na associação, que venham a somar na BGD, porque esse é o papel de uma associação, né, esse papel da discussão, de ser a ponte junto às entidades, né, ao setor político, junto ao setor privado, junto a outras associações. Então, nós, dentro da BGD, estamos atentos ao tema, mas vendo assim com muita tranquilidade, não há também nenhum, assim, uma questão de alarde, né, com relação a esse ponto, porque nós temos muita convicção que é um trabalho, óbvio,
precisa ser feito, né? A gente está trabalhando, conversando já nesse sentido, e que daqui a pouco é um outro ponto resolvido, porque, de novo, eu tenho falado muito isso, né? A lógica está do nosso lado, né? É do interesse de todos que nós tenhamos, continuemos a ter um mercado crescente, ascendente, e tudo que vai nesse sentido nos apoia. Então, mais uma vez, nós não estamos aqui discutindo um ponto de solicitar a isenção de algo. Essa isenção nós já temos. O que nós estamos chamando a atenção para os entes responsáveis é uma releitura, né, uma revalidação do que nós temos já. Doutora Ana, chegou uma pergunta aqui do Renan Oliveira, a quem eu agradeço a participação. Ele diz o seguinte: boa tarde, recentemente houve um canal de comunicação que promoveu o convênio 117/96, que o senhor já se referiu, como salvador da pátria. Ele diz, porém, avaliando o convênio 101/97, deixa claro no parágrafo 1º, o benefício previsto somente se aplica aos equipamentos que forem isentos ou tributados à alíquota zero do IPI. Portanto, podemos entender que o convênio 117/96 nada vai influir na questão do ICMS? Acho que não, porque os geradores fotovoltaicos, eu discordo do colega aí, que os geradores fotovoltaicos, todos eles listados na nova nomenclatura do Mercosul, na tabela TIP, especificamente a alíquota é zero do IPI. Tá? Então, pelo fato de terem a alíquota zero do IPI, eles são convalidados pelo convênio 101/97, que prevê justamente que ele acabou de dizer. Nós temos mais 5 minutinhos desse bloco, ainda dá tempo de chegar a mais 2 perguntas. Essa é do Thiago Franco. Esse tipo de mudança e respectivo impacto devem ter ocorrido ao longo dessas décadas em outras mercadorias, é o que ele diz. Nesses casos do passado, os respectivos benefícios foram mantidos? Obrigado, Thiago. Desde que o objetivo final do equipamento foi o mesmo, e cito algo que estudei sobre máquinas agrícolas, já aconteceu esse tipo de questão, foram mantidos. Muito bem, a última pergunta, que ainda dá tempo, já agradecendo também ao Rafael Basso. No momento do desembaraço aduaneiro, para que não seja aplicada uma cobrança de imposto em função dessa diferença na norma dos equipamentos, vocês têm alguma orientação ou sabem de algum documento que possa ser usado para que essa cobrança não ocorra? Isso acaba, de forma prática, não ocorrendo nas importações, porque nas importações, um gerador fotovoltaico não é importado como algo único. As importações ocorrem módulos, estruturas, eventualmente metálicas, trackers, inversores, é um misto, é um combo de equipamentos para ser formado um gerador fotovoltaico. Que acabam, na sua grande maioria, hoje sendo importados de forma separada. Então, já não são importados como geradores. Então, não é o tema específico da importação em si. Olha, a live já está indo para o final do primeiro bloco. Eu queria agradecer demais, doutora Inara, a sua participação e abrir para as suas considerações finais. Eu acho que as perguntas foram ótimas para trazer um pouco do sentimento que temos, né? Que não entendemos essa questão como o fim do mundo, não entendemos ela como algo isolado para o nosso mercado, não entendemos que houve aqui um erro proposital, qualquer coisa que vale. Simplesmente é de nosso entendimento que precisamos fazer algo a nível macro para trazer um tom de paz em relação a esse tema, um tom de paz para o mercado que tem um futuro promissor, na verdade um presente promissor, presente real, e que não podemos deixar que fagulhas desse tipo atrapalhem a trajetória. Lhe agradeço de coração pela aula. Estou muito feliz de poder ter aprendido contigo nessa tarde. Tenho certeza que esse também é o sentimento dos nossos associados e das outras pessoas, de outros empresários que estão nos acompanhando. Continue aí, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Einar Tribuzzi, diretor jurídico e tributário da ABGD. E na volta, né, Guilherme? Tem o vice-presidente da ABGD, Adalberto Maluf. Não sai daí, que a gente continua esperando você. Até já.
volta com a live A Mudança de Classificação NCM. Muito bem, já estamos de volta com a live A Mudança de Classificação NCM e seus impactos tributários. Neste bloco, eu, Guilherme Crispim, presidente da ABGD, recebemos o vice-presidente da ABGD, Adalberto Maluf. Adalberto, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza da sua presença e você que prestigiava nesta live, acompanhou o primeiro bloco. Gostaria de fazer alguma consideração? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos os nossos associados, também ouvindo um pouco. Bem, eu acho que no primeiro bloco a gente conseguiu ver que temos um cenário um pouco incerto pela frente, né? Mas do ponto de vista jurídico, né, pelo que o doutor Hernandes mostrou, a gente está relativamente seguro, né? A gente está falando de um mesmo bem, módulo solar, um gerador fotovoltaico que não mudou, né? Tem a questão do convênio lá do CMS 117, que fala que quando se tem mudança de nomenclatura, regrupamento, né, em tese a gente está um pouco seguro, mas traz bastante insegurança jurídica para o nosso trabalho, né? Eu vejo isso lá na BYD como fábrica, né, que a gente, claro, continua, praticamente vai continuar emitindo nota do mesmo jeito, né? Eventualmente, para os geradores, você vai ter algumas decisões que precisam ser tomadas de onde se enquadrar, mas tudo deve continuar como sempre foi, né? Obviamente, para a gente seria muito melhor ter atualização do CONFAS, né? Foi mudado a NCM, se demanda depois que o CONFAS faça essa atualização, o CONFAS vê com a Receita, atualiza, é um tema de consenso, né? Nós já ouvimos isso, todas as secretarias estaduais do Brasil de finanças, né? Todos sabem da importância do setor solar, todo mundo apoia, né? Nós tivemos muitas inseguranças jurídicas no nosso setor nos últimos 5 anos, e mesmo assim o setor cresceu muito, né? Mais de 72 bi de investimento, 14 gigas, né? Olha a geração distribuída, 9 gigas e 2 anos atrás a gente não tinha nada, né? Eu lembro quando a fábrica da BYD foi feita para os grandes sistemas de geração centralizada, né? Durante 2 anos e meio a gente só vendeu para isso. Aí teve o cancelamento dos leilões, né? Naquela época, lá em 2015, 2016, né? Isso deixou a gente muito apreensivo. Falou, uau, e agora? Você tem uma fábrica produzindo módulo de alta qualidade, vai vender para quem? E bem naquele momento foi quando surgiu o mercado de geração distribuída, né? Então, essas inseguranças sempre rodaram no nosso setor, mas eu acho que elas nos fizeram mais forte também. É um setor que se uniu muito, né? Todo mundo que acompanhou, em especial quem está em casa, participou das mobilizações, várias associações juntos, vários movimentos, um monte de gente lá em Brasília, todo mundo de camiseta amarela, brigando pelo sol. A gente conseguiu acordos e consensos possíveis, né? O próprio marco regulatório da geração distribuída, eu acho que trouxe um pouco de estabilidade, segurança para a gente, né? Então, de alguma maneira, é mais um desafio, como vários que ocorrem no nosso setor, mas eu tenho certeza que tudo vai se enquadrar e a gente vai continuar. O Adalberto tocou num ponto fundamental, né? As cruzadas que nós já tivemos ao longo desses anos, né? Você está trazendo um número aí, em função das discussões que a gente sempre está, eu fui olhar 2017, o que nós tínhamos de GD no Brasil. 2017, nós tínhamos 200 mega. Nós fechamos o ano passado com 9 gigas, né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar em Brasil afora e em outros países, participado de lives como essa, de outras associações de geração distribuída de outros países, e toda vez que eu conto da trajetória dos números do Brasil, já aconteceu de me perguntarem se eu tinha certeza do dado. Mas perguntaram de forma muito honesta. É esse número mesmo, esse crescimento? Não está confundido, né? Dos últimos anos, de 2 para 4 gigas, né? E a previsão agora, esse ano, de 8 gigas. Então, eu acho que o que pode tranquilizar a todos é que não é uma pauta, ela não é uma pauta de conflito. Controvérsia. Controvérsia. Obrigado, Adalberto. Acho que essa é a palavra. Não é uma pauta controversa. Ela é uma pauta de ajuste.
né? Uma pauta que ela precisa ser ajustada, como o Enar colocou aqui conosco anteriormente, né? O que a gente precisa eu tenho usado muito essa palavra, né? Revalidar, nessa revalidação. Provavelmente ela está errada, se o Enar estivesse aqui, ele falou, não é revalidação, é um outro nome, mas eu fiquei com revalidação na cabeça. Mas é isso. A gente precisa trazer o NCM antigo com o NCM novo. E aí, não tem, nós, de novo, né, nós não estamos pedindo aqui algo que a gente já não tem. Então, é burocrático o processo, mas precisa ser feito no canal adequado, precisa ser feito como a BGD normalmente faz, é da nossa história, do nosso DNA, que é o diálogo, né? A gente construiu, acho que é um detalhe importante, né? O Adalberto falou aqui, né, da questão do marco legal, da Lei 14.300 agora, foi um projeto que a ABGD esteve desde sempre, né, desde sempre ali conversando, debatendo com o Congresso, com o deputado Lafayette de Andrada, que nós fomos do início ao fim com aquela proposta e que saiu vitoriosa. Então, a gente sabe fazer isso, a gente sabe debater e, certamente, é questão de tempo. A gente vai chegar nesse equilíbrio novamente. Adalberto, o Guilherme tocou no ponto NCM, novo e antigo. Olhando para o mercado / consumidor, que leitura que você pode fazer, apesar de todas essas incertezas? Assim, eu acho que essas incertezas são muito técnicas, né? Vai usar esse NCM, eventualmente uma receita estadual vai questionar. Eu acho que esse debate ele praticamente não vai chegar no consumidor. O que importa realmente, né, para todos nós que estão nos ouvindo entender é que nós estamos no momento de uma guerra, né? Onde o mundo inteiro rediscute a questão energética. Qual é a transição energética para o modelo do futuro? A gente viu na COP o ano passado e também no pacote verde aprovado pela União Europeia, o European Green Deal, a gente viu nos Estados Unidos, a gente viu o Reino Unido, a China, todo mundo colocando muito esforço e muito recurso para fazer a transição para essa nova economia, onde as energias renováveis, em especial a solar e a eólica, vão ter um protagonismo. Então, que os nossos setores continuarão a crescer, que eles serão demandados, serão ouvidos pela opinião pública e o consumidor vai cada vez mais ouvir falar e querer demandar, é um fato. Imagina um europeu hoje que tem seu aquecimento, a sua energia vindo do gás da Rússia. Nessa guerra agora todo mundo está falando de pôr uma energia solar na sua casa. Bateria, né? As baterias estacionárias. A gente mesmo tentou trazer lotes de bateria para o Brasil ano passado e não conseguimos com a matriz, porque todos os lotes fabricados vão para a Europa. O que se levar lá para a Alemanha, eles vendem de bateria estacionária. Então, assim, o nosso setor está crescendo muito. Esse é o momento de debates, em especial porque o setor elétrico brasileiro também está chegando quase que no seu esgotamento do modelo, né? Hoje, o modelo elétrico brasileiro ele foi feito ali em 2003, 2004, né? A gente teve regras que consolidaram o sistema elétrico. Pós-apagão, né? Sim, pós-apagão. Tivemos algumas leis importantes aprovadas nos últimos anos, né? Além do marco regulatório, a Lei 14.300, tivemos a Lei da Capitalização da Petrobras, a Lei do Uso dos Recursos da CDE, né? Então, 2020 e 2021 foram aprovadas várias leis sobre o setor. E hoje, o PL 414, né? 414, relatado pelo deputado Fernando Coelho Filho, ele é um debate talvez muito mais importante do que a questão fiscal, tributária, se vai pagar um pouquinho mais aqui ou vai fazer. Porque a gente está falando de uma tentativa, né, do governo brasileiro, dos entes do sistema elétrico energético brasileiro, de potencializar cada vez mais o mercado livre, né, de deixar com que o mercado tenha portabilidade de energia, né, cada vez maior. Então, isso sim vai impactar muito mais. Hoje, sei, algo como menos de 30% dos consumidores estão no mercado livre, embora seja 0,00 alguma coisa dos consumidores, né? Só os grandes. Mas essa trajetória de abertura vai fazer com que, quem sabe, 60%, 70% dos consumidores nos próximos anos migrem para o mercado livre. E esse novo marco regulatório, a pessoa, quando ela sair do mercado cativo e migrar, pelo menos o que está no substitutivo, né, que
ainda nem saiu, né, mas já circulou aí algumas versões, é que os encargos hoje do mercado regular, ele vai acompanhar o cara quando ele for para o mercado livre. E a portabilidade. Então, basicamente, Sim. vai separar a comercialização da energia da distribuidora. Né? A distribuidora tanto faz. Né? Lá naquela época de debater o uso da rede, eu falava, pô, mas como assim geração distribuída não paga? Claro que paga, eu gero na minha casa, eu ali. Eu jogo aqui, meu vizinho consome na hora, ele paga quando ele está consumindo. Então, não tem como eu estou gerando... Para a distribuidora, tanto faz se a energia vem de Belo Monte ou vem de vários telhadinhos. Agora, para o consumidor é muito melhor que venha de um monte de teladinho, porque dá segurança energética e também reduz aqueles 17% que a gente perde na transmissão. Então, que o setor vai continuar esse processo de descentralização, a geração distribuída vai crescer. Por mais que nos últimos 6 meses o preço dos sistemas solares fotovoltaicos tenham subido 15%, quase 20%, uma coisa super momentânea, eles já voltam a cair, né? Já chegou no pico. Não, e sem contar, né, Adalberto, pegando esse gancho teu aí, ele é bem abaixo do que era, por exemplo, 2017, 2018, né? E ainda assim a gente observou o crescimento, né? E outros pontos são fundamentais. Nós tivemos o custo energético na casa dos 25%, acho que esse foi o número do aumento na tarifa energética em 2021. Expectativa para 22 agora, algo em torno também de 20% a 21%. Na hora que você começa a colocar esses números, somado a todas essas considerações que você fez aí, não tem outro... E não entramos no tema mobilidade elétrica, né? Que é um outro tema, uma outra pauta que você conhece bastante. Nossa, quando você começa a olhar para esse cenário, né, a discussão do ESG dentro das empresas, né, essa questão agora de fato, segurança energética, acho que é um tema que está todo mundo entendendo, abordando, né? E se a gente quiser, só para fechar esse contexto, né, fechar minha fala, te devolvendo, no caso da importância da energia, acho que isso está claro para todos. A hora que eu tenho uma usina, 2, 3 usinas nucleares, pode parecer interessante, mas pode ser um risco enorme, né? É difícil você ter um risco muito grande numa geração distribuída com placa fotovoltaica no telhado, né? Então, eu acho que até dentro desse contexto, talvez algo que a gente não tinha pensado, imaginado, você fala, até dentro dessa perspectiva, é melhor. É isso. E a gente vive também esse debate, né? Se, por um lado, governos e sociedade já tomaram essa decisão que a gente precisa avançar na descarbonização, nas fontes renováveis, o que a gente pode fazer agora é olhar item por item daqueles que podem ser melhorados e tentar criar política pública, né? Por exemplo, nós estamos aqui no estado de São Paulo, que, né, há pouco tempo passou o Rio Grande do Sul, virou número 2, Sim. né? Com todo respeito aos nossos amigos mineiros ali, São Paulo gosta de ser o número 1 do ponto de vista econômico, então, né, é até um pouco feio para a gente estar tão atrás dos nossos amigos mineiros, mas assim, o que a gente vê é que o setor tem que continuar crescendo, né? E para isso acontecer, tem políticas públicas que precisam ser feitas. A geração de ICMS, a geração de fotovoltaica distribuída em São Paulo é taxada de ICMS, né? A gente viu agora no Mato Grosso, né, do Sul, inclusive uma ação apresentada por um deputado do Partido Verde, conseguiu suspender a cobrança. Então, existem temas que são muito mais importantes até para o setor do que, eventualmente, essas mudanças de NCMs e reclassificações, que para nós fabricantes, né, aqui com o chapéu do ID, vai mudar muito pouco. A gente está ali, leu, se enquadra nesse, esse NCM aqui, esse aqui está com IPI, não, mas célula montada, célula solar, vai ter zero. O grande desafio no curto prazo, enquanto o Confas não, né, atualiza o convênio 101 e 117, são dos integradores. Os grandes, dos distribuidores. Os distribuidores, sim, vão ter que tomar algumas decisões. Uso esse, uso aquele, ainda não se manifestou. Eu concordo muito com o debate do primeiro bloco, né? O Enar comentou muito isso. Não sei se vale a pena judicializar nesse curto prazo, porque toda vez que você judicializa, ou se você vai lá e faz consultas formais da Receita, aquela resposta ela começa a ficar várias decisões sobre vários contextos, então, temos que esperar.
Ah, mas pode correr o risco, eu não sei. Tá bom, mas espera, começo de abril a gente vê. Emite uma nota ali e testa, deu, não deu, passou, emite outra, põe esse LCM, se tiver algum probleminha, vai se ajeitando. Então, acho que é mais um dos pequenos desafios que o nosso setor Que a gente passou, tem pela frente, né? Vai existir, a gente vai ter que se readaptar, mas eu acho que todo mundo tem que pensar nessa agenda mais positiva, né? Da grande transformação energética do mundo, da liderança que o Brasil tem, né? Hoje, solar fotovoltaico tem mais potência instalada do que Itaipu, né? Uma coisa que ninguém pensaria nisso há poucos anos atrás. Você fala isso para algumas pessoas ainda hoje, elas não acreditam. Como assim? Mas, né? E fala, não, se você pegar a geração lá do SIM, que é 2,5%, põe mais GD, é mais de 5% do consumo é energia solar. Você pega mais eólica, já é 10% do consumo. Então, as renováveis não hídricas estão crescendo muito no Brasil. E nesse contexto de mudanças climáticas, escassez hídrica, o Brasil é o país melhor posicionado para integrar todas as suas renováveis, para ter um sistema elétrico um pouco mais eficiente. Comentou o veículo elétrico, em pouco tempo o veículo elétrico ele vai estar vendido numa escala maior, né? O ano passado aumentou 77% a venda de híbridos elétricos, quase 35 mil unidades. Agora, entre junho e julho, a gente passa de 100 mil unidades vendidas no mercado brasileiro. Em pouco tempo, o carro elétrico ele vai fazer essa regulagem de preço e energia na casa das pessoas. Né? À noite eu vou ter lá a possibilidade da portabilidade de comprar energia de eólica no Mercado Livre, eu carrego meu carro. Naquele horário de pico que é uma tarefa, eu abasteço a minha casa, um grande frotista, quer dizer, são muitas opções que se abrem nesse horizonte e eu acho que vale mais a pena a gente pensar nessas ações novas e como fazer o nosso setor crescer. Né? Obviamente dá muita insegurança, eu não queria ser o gerente fiscal, agora diretor fiscal de muitas empresas. Que a gente também já está um tanto quanto acostumado no Brasil da questão tributária, fiscal sim, e tudo. Claro. Você pode até observar que a gravata do Enar, se você tivesse observado, nada é diferente da minha. Por quê? Está na área jurídica, está na área tributária, é um outro resultado financeiro, por conta dessa loucura, não é verdade, Mauro? A minha exatamente, a loucura tributária jurídica que a gente vive no Brasil. E você vê fabricante, não tem nem nem gravata. Nem gravata. Eu queria tocar num ponto, a gente ainda tem mais 7 minutinhos, que eu acho fundamental até para esclarecer isso para todo o público, que é o seguinte, no bloco anterior, o doutor Enar falou da questão da legislação. A gente olha para o poder legislativo. E eu sei que você, no teu dia a dia, tem uma postura muito grande lá em Brasília, né? Como é que está a disposição dos parlamentares? Você percebe que há, de fato, um entendimento disso tudo que você acaba de nos colocar, da necessidade desse mundo que se avizinha? Eu acho que os nossos temas, em especial a energia solar fotovoltaico, a geração distribuída e as renováveis como um todo, são um dos poucos temas em que há consenso geral no Brasil. Né? A gente teve, durante a negociação do marco regulatório, é verdade, alguns deputados, alguns senadores que ali tentavam defender interesses um pouco mais aqui da distribuidora, um pouco mais da transmissora, um pouco mais do gerador, mas isso é natural do processo democrático. Mas acompanhando Brasília já há bastante tempo, né, indo com bastante frequência para lá, o que eu vejo assim, o nosso tema não é controverso. Existe um consenso de todos. Quem que abertamente diria, eu sou contra a energia solar, eu quero comprar gás russo, eu quero importar gás dos Estados Unidos. Mas no ano passado, por exemplo, na privatização, no projeto de lei da capitalização, né, da Petrobras, sim, a gente viu lá aqueles jabutis, né, aqueles 4 jabutis muito bem lembrado, né, horrendos, aprovado, inclusive um deles, o primeiro, de contratar 15 gigas de gás, de térmica a gás, onde não tem gás. Né? Então, isso era antes da guerra, tudo bem, mas mesmo assim a gente ia, esses 15 gigas aí, né, 8 gigas, desloca 15 gigas de solar. Então, eu poderia ter 15 gigas de solar para contrabalançar esses 8 gigas de térmicas, ia custar 3 vezes menos para a sociedade, ia gerar emprego em 1.000 cidades, ia gerar 300 mil empregos, e eu não precisava importar gás GNL, aquelas bombonas que vem num navio lá dos Estados Unidos,
aí tem um outro navio que faz a desgasificação, aí tem outro, aí construi. Quer dizer, é uma loucura. Então, assim, se o mundo está avançando tão rápido para a geração distribuída, para solar, para o uso das renováveis, olha o potencial que o Brasil tem para eólica offshore. Hoje é o grande debate, né? Falam ali de 15 gigas, assim. Só para explicar para o nosso público, né? Aquele que não sabe o que é offshore, é quando você coloca a torre, as pás no mar, né? Só para deixar isso bem claro. Então é isso, acho que o Brasil ele tem esse potencial muito grande. O nosso setor gerou 400 mil empregos, né? Na solar fotovoltaica. A perspectiva é que isso continue crescendo. Em poucos anos, a gente vai ter mais de 1 milhão de empregos no setor solar fotovoltaico. Então, espero que, inclusive, a voz desses trabalhadores e das pessoas que vivem no sistema seja mais ouvida em Brasília, né? A gente viu isso com muita clareza naquela descrição que a Folha fez sobre quem é o centrão que manda no Brasil, né? E eles foram olhar lá a votação dos deputados que estão lá. Aí você vai ver a grande maioria daqueles deputados, né, que hoje controlam a política pública, controlam o orçamento, controlam tudo, eles são eleitos por cidades pequenas do interior, onde o deputado tem a parceria com 50, 100 prefeitinhos, e ele manda lá um dinheirinho para todo mundo, faz as obrinhas, ele tem 2.000 votos em cada cidade, né? Então, assim, com toda a legitimidade, eu espero que, né, eu quero que o voto da cidadezinha pequena do interior seja ouvido e tenha representatividade. Eu não acho ruim que o voto do paulista valha menos do que o brasileiro. É questão de distribuição, de regional, né? São Paulo é o maior estado, tem que dividir mesmo, né? O resto tem que ter voz. Mas, assim, nós vamos cada vez mais se preocupar e também eleger deputados, eleger pessoas, prefeitos, governadores. Tem muito governador que tem pauta ambiental forte, tem pauta de energia limpa. Sim. Esse debate hoje a nível federal eu ainda não estou vendo muito nas campanhas presidenciais, mas também, né, vale do nosso setor cutucar ali para ouvir. A gente tem que ouvir o que os principais candidatos a presidente pensam. A gente quer voltar para o gás do passado, né? Vai fazer uma nova parceria com a Rússia, que agora a Rússia não vai poder vender para o Ocidente, vai sobrar gás, né? Vai trazer da Rússia, ou não? Vamos usar essa potencialidade brasileira, os lugares que maior radiação solar do mundo, um sistema elétrico integrado que permite a geração distribuída em todas as suas fontes, né? A gente tem PCH, a gente tem biomassa, a eólica crescendo, a eólica de grande porte agora offshore, né? no mar aberto. Então, assim, o Brasil tem um potencial muito grande e a gente precisa só colocar esses desafios e tentar criar agendas mais positivas. 1º de abril está aí, né? Foi até uma ironia que seja dia 1º de abril. Parece mentira, né? Parece mentira que eles mudaram isso para o dia 1º de abril. Foi muito pouco tempo, né? Quer dizer, foi aprovada no final de dezembro, 3 meses, né? Realmente acho que o governo poderia ter tido uma transição um pouco melhor. Mas, como sempre, o brasileiro vai se adaptar e vai conseguir sobreviver. E mesmo que a gente tenha, na primeira semana ali, algumas dificuldades, emite uma notinha aqui, vamos ver se para o que está acontecendo, mas logo, logo, tudo vai ser certo. Como dizem, o Brasil é o país da piada pronta, né? 1º de abril, é isso aí. Considerações finais, já a primeira live, quero agradecer demais você que nos acompanha nesta tarde. Lembrando que esse conteúdo ficará gravado e disponibilizado no nosso canal no YouTube. Começar com o presidente Guilherme Crispim, a quem eu agradeço mais uma vez e parabenizo pela iniciativa. Bom, obrigado mais uma vez, obrigado a todos pela participação, por estarem conosco até agora. E aí uma pequena provocação, bom, meu amigo, meu vice-presidente Adalberto, né, como um bom mineiro, fazer o quê, né? Vamos para 1.6 giga, 1.6, 1.7, estamos de fato na dianteira, né? Esperamos que os demais estados, né? São Paulo, venha conosco, Rio Grande do Sul, tive o prazer de estar na semana passada num evento em Nova Petrópolis, falando um pouco, mas brincadeiras à parte, a satisfação é ver que o país inteiro de fato vem crescendo. Nós temos sistemas fotovoltaicos ou geração distribuída, ou melhor dizendo, como diz um amigo meu, um jornalista muito competente, fez uma matéria outro dia,
Mauro Wedekind, não sei se Sim. você o conhece, um cara muito bom. Ele disse, você conhece geração distribuída? E a pessoa ficava na dúvida, não quer e tal. O que é GD, o que é geração distribuída? A GD, a geração distribuída, é a geração própria de energia. Isso aí a gente não tem dúvida, que seja em Minas Gerais, seja aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, enfim, Brasil afora, isso vai crescer. Precisamos fazer ajuste, vamos precisar fazer ajuste. Fizemos ajustes ontem, precisamos fazer ajuste hoje, amanhã certamente a gente vai ter que fazer ajuste de novo. Essa é a história, faz parte do jogo. Adalberto. Eu acho que a geração distribuída ela vai continuar crescendo, a energia solar fotovoltaica vai crescer muito, basicamente porque esses nossos setores eles trazem muito benefícios para a sociedade. A gente está falando de gerar emprego num monte de telhadinho em várias cidades do Brasil, né? Então, gerar renda, segurança energética, questões, atributos elétricos, energéticos melhores para o país, questão ambiental. Posso pegar essa para fala? Eu esqueci, mas eu tenho um tema importante. 2 semanas atrás, no Fórum GD aqui em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de assinar com o Instituto Totum uma parceria onde a BGD vai ser, junto com o Instituto Totum, que é o único instituto ou a única empresa com possibilidade de certificação dos créditos de carbono, os famosos I-RECs, né, no Brasil, e a BGD agora se torna parceira do Instituto Totum para que a geração distribuída possa validar os créditos de carbono, obviamente, que ela tanto gera de forma positiva. Então, na hora que você começa, que é o que você estava dizendo, né, na hora que você começa a olhar o contexto sinérgico, né, o que tem de possibilidade. Então, se a gente imaginar que cada telhado desse, dentro de um pacote, pode ajudar a mitigar, já ajuda, né, mas pode fazer valer essa ajuda da geração positiva, né, ou do abatimento de carbono, ou os créditos de carbono, isso é um outro mercado que se abre. E a gente está junto com o Não, com certeza, né? Até porque, claro, o crédito de carbono, né, um dos instrumentos, mas a gente tem assim uma grande mudança global, onde o Brasil deve ser o líder. A gente já tem uma das matrizes mais limpas, por exemplo, todos os países da OCDE. Somos líderes em biocombustíveis, somos líderes em eólica, em hidrelétricas. Então, o que falta para o Brasil hoje é só uma integração melhor das políticas públicas, para que esses setores continuem a crescer. E, se tudo caminhar nessa direção que a gente está vendo, Guilherme, o que a gente vai entender é que o Brasil, em pouco tempo, pode voltar a reindustrializar alguns setores estratégicos, que a gente tem uma energia limpa. É isso, e mais barata. Né? Mais barata e limpa. Então, quando você falar de vender um carro elétrico, uma bateria, ou você falar de vender uma chapa de aço, daqui a pouco tempo, os países vão ver qual que é a pegada de carbono que tem naquele produto. E o consumidor já está exigindo na ponta. Exatamente. Então, por isso que o Brasil, se continuar construindo uma política pública incremental, sem grandes rupturas, sem grandes mudanças, né, mas um passo atrás do outro, a gente pode voltar a se consolidar. Veja a questão do hidrogênio verde, hoje um debate importantíssimo, né? O Ceará liderando tudo isso, a própria eletromobilidade, a geração distribuída. Então, é um contexto muito favorável. Eu acho que todos nós estamos felizes, tenho certeza que quem está nos vendo de casa também está muito feliz de estar nesse setor, né? Um setor que cresce, que gera emprego e muitos benefícios para todos. Sem dúvida, eu só saio daqui com uma certeza: trabalho não nos falta, perspectivas otimistas também não. Agradeço mais uma vez ao presidente da ABGD, Guilherme Crispim, ao vice-presidente Adalberto Maluf e também ao doutor Einar Tribuzzi, que participou brilhantemente no primeiro bloco. E agradeço especialmente a você que nos acompanha até agora. Fiquem com Deus, tudo de bom. Siga aí as redes sociais da ABGD, veja o nosso trabalho do ABGD News e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom e até lá.